De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. 1h13 desta tarde, abafada a temperatura no momento aqui em Pinheiros, São Paulo é de 24 graus, a mínima prevista para hoje de 18. Há possibilidades de pancadas de chuva agora à tarde, porém à noite não. As informações são sempre da Clima Tempo. Que tal você melhorar a comunicação com os seus pequenos? Bom, para falar a respeito desse assunto, eu recebo a educadora parental Vivian Cirineu. Boa tarde, Vivian, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada. Nós é que agradecemos, até porque é sempre importante no quadro Levados da Breca aprendermos a lidar com os pequenos que estão em formação e eles não têm a informação que nós temos, né? Assistindo principalmente o Dito e Feito. Exatamente, a gente melhora nós, os adultos, para a gente conseguir ver melhora nas crianças também. Quando a gente fala de uma comunicação assertiva com as crianças, que eu acho que é importante, é a gente compreender que não é gritando, não é batendo ou espancando que a gente vai fazer ser compreendido, não é verdade? Exato, a gente precisa melhorar a maneira como a gente fala. É que é uma queixa muito frequente dos pais perguntarem para mim, meu filho não escuta. Eu já falei 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e ele não vai, ele não faz, ele não colabora. E às vezes, assim, a questão é, quando a gente fala várias vezes e o outro não faz, vamos até pensar, seja um outro adulto ou criança, é a gente que precisa melhorar e mudar a maneira como a gente se comunica. Porque às vezes o problema não está no outro, está na gente. E como que a gente vai conseguir fazer com que o nosso filho, com que a criança escute? Mudando a maneira como eu falo. E a maneira como se fala é uma maneira fadinha, docinha ou é uma maneira assertiva? Assertiva, sempre. Porque eu vejo pessoas falando tati-pitati, já não basta os casais que já são adultos, fica tati-tita, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que isso não se faz compreender. Eu acho que você, inclusive, trata a criança como se fosse uma abobada. E ela não é boba, a criança ela é esperta. Ela pode não compreender da nossa maneira, mas ela é esperta. Ela é esperta. Às vezes, quando a gente está no supermercado e alguém vira para as minhas filhas, que têm 4 anos, 6 anos, ah, que bonitinha, que bebezinha, que menininha, elas ficam muito bravas. Não é? Elas, assim, isso a gente fala até, eu já dei muitos treinamentos para profissionais de saúde, e uma das primeiras coisas que a gente tenta desconstruir é isso. Para de usar o diminutivo. Para de falar com uma criança, oh, meu pequenininho, vem cá que eu quero falar com você. Isso não funciona. Não funciona nem para casais, para casal que adora. Mas outra história. O que a gente precisa fazer? A gente pode usar o recurso lúdico. Sim, se eu estou com uma criança de 2, 3 anos e eu imito um personagem, eu pego um bonequinho e faço a voz do bonequinho. Isso sim pode conquistar a criança porque ela vai entrar na brincadeira, é diferente. É diferente de eu estar subjugando ela, achando que ela não é capaz de entender e que eu preciso falar no diminutivo. Não precisa falar no diminutivo. Sem dúvida. Aliás, você trouxe ilustrações, não é isso? Tem uma imagem, né, que é de uma criança com as mãos tampadas, né, como se não quisesse escutar. O que essa imagem diz para a gente? Que às vezes a criança ela não quer escutar porque ela está com medo, porque a maneira como você se comunica gera nela uma emoção que é desagradável. Então, se você briga, você grita, você explode, isso tudo é uma ameaça para o cérebro da criança. E ela não vai querer te escutar quando você fala dessa maneira. Às vezes, a criança não quer escutar porque não é interessante para ela. E aí, a gente precisa ser mais habilidoso. Sim. Então, se eu estou contando para você um assunto que não é do seu interesse, uma hora você vai ficar entediado. Sim. E você, adulto, vai tentar mudar de assunto. Só que a criança, ela não vai ter essa habilidade de vou mudar de assunto. Ou ela pode até dizer, né? Não quero falar sobre isso. Se é uma criança mais velha, ela vai te falar, não quero falar sobre isso. Ou ela vai fugir, ou ela começa a se distrair, ela olha para as outras coisas. E aí os pais ficam com essa sensação, meu filho não está me escutando, de propósito. Mas é porque o assunto não interessa. Então, a gente tem que fazer o assunto ficar interessante para a criança. E como a gente faz ficar interessante? Vou trazer um exemplo da vida real que aconteceu essa semana na minha casa. Sim. De manhã, precisava arrumar a minha filha para ir para a escola, colocar o uniforme, escovar o dente. E ela sentou no chão e começou a pintar. E aí, na minha cabeça, né, de adulta, apressada, que tem horário, pronto, vai atrasar tudo.
Mas chamei uma vez. Vamos lá escovar o dente e trocar de roupa. Não veio. Eu já sabia que se eu chamasse de novo, ela não ia vir. E se eu chamasse de novo, ela não ia vir. Aí eu ia perder a paciência e ia começar a gritar. Sim. Só que antes disso... Porque o grito também é um desespero, né? E funciona, né? Porque às vezes a criança está com medo, ela vai. Mas será que não tem outros caminhos? Então, o que eu fiz primeiro? Eu me conectei com o interesse dela, com o que ela estava fazendo. Então, eu respiro fundo, vou perder 2 minutinhos aqui, mas vou ganhar minha manhã. Então, o que você está pintando? Aí ela olhou para mim. Estou terminando o meu calendário, porque ela faz um calendáriozinho da semana. Que legal, gostei das cores que você usou. Aí, nisso, ela já estava conversando comigo. Mas você lembra que a gente precisa escovar o dente? Você vai querer terminar aí ou você vai deixar para pintar depois da escola? Eu dei uma alternativa para ela. Sim. E ela, quero pintar agora. Falei, beleza, depois você pintar, você vem? Vou. E deu tempo? Deu. Que bom. Porque às vezes o tempo da criança, ele é muito rápido. Às vezes a criança está brincando com um leguinho. Sim. E aí você fala para ela, a gente tem que sair, a gente está atrasado. Quanto tempo você quer brincar com Lego? 2 minutos. Será que não dá para a gente perder 2 minutos? E não ter um estresse, não ter aquele peso, aquela sobrecarga que fica, aquela correria. Então, às vezes, a gente pode perder 1, 2, 3 minutos. E se você não tem, se a criança fala, eu quero 10 minutos, 10 minutos não dá, vai atrasar. Aí você negocia com a criança. Fala, amor, eu quero muito que você brinque, mas 10 minutos não dá tempo. Pode ser 5? E aí vai numa negociação, a criança tem autonomia, ela se sente empoderada, eu posso escolher. E você perde 2 minutos para ganhar a manhã inteira. Nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, Vivi. A partir de qual idade as crianças já entendem o que falamos? Quem pergunta é Eduardo da Silva, de Teresina, Piauí. Eduardo, as crianças elas entendem desde cedo, desde bebezinho. Porque elas entendem primeiro a nossa comunicação não verbal, a nossa expressão. Então, se eu estou com um bebê, ai, meu amor, que lindo, e a minha cara é feliz, a criança ela não entende exatamente as palavras, mas ela sabe que aquilo é uma coisa boa. Agora, se a criança tira um copo do lugar e ela não deveria ter feito isso, você já dá aquela olhada mais torta para a criança, ela entende que aquilo que ela fez não foi legal. Então, às vezes, o pequenininho, o bebê, a criança de 1, 2 anos, não entende todas as palavras, mas entende a sua comunicação não verbal. Perfeito. E comunicação não é só palavras, né? Que o corpo fala. O corpo fala, exatamente. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. O que posso fazer para melhorar a comunicação com meu filho de 4 anos? Quero incentivar ele a me contar as coisas. Quem pergunta é Daniel Yuri Moraes, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Daniel, a primeira coisa é sempre trabalhar o relacionamento. Se a gente quer que a pessoa se abra, se sinta à vontade, ela tem que falar e sentir que você não vai brigar com ela, não vai julgar, não vai dar um sermão. Porque se ela fala e você nega, fala, isso é bobagem, de alguma maneira ela sente que essa pessoa não me compreende, ela não vai querer mais falar. Então, é trabalhar o relacionamento e uma coisa que eu falo muito para os pais dos adolescentes. Fala menos e escuta mais. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Oi, Vivi. Meu filho de 3 anos reage muito mal quando eu digo não para ele. Qual a sua sugestão? Quem pergunta é Rafaela da Luz, de Guarapuava, Paraná. Rafaela, ninguém gosta de ouvir um não. Fato é isso, né? A gente também não gosta. Se a gente quer muito alguma coisa e alguém diz não, a gente não gosta. Mas a gente é adulto, a gente vai aprendendo a lidar com isso. A criança não gosta de ouvir um não. Muitas vezes a gente precisa dar esse não, sim, mas tem maneiras de eu dar um não. Eu posso validar o que a criança quer. Você queria muito comprar esse brinquedo? Eu sei, é legal, mas hoje a gente não pode. E se eu valido o desejo antes de dar um não, esse não ele é melhor recebido. Então, tem que encontrar outras maneiras de dar um não e acolher uma frustração que às vezes é difícil para a criança, mas é a gente que consegue fazer esse papel de acolher. Até porque o não a gente já tem, né? A gente que é adulto, aí a gente sempre está na vida em busca dos sims, né? Eu acho que isso que é importante a gente lembrar. E desde pequeno, a criança, quando você valida,
você faz com que realmente ela consiga perceber uma comunicação que o mundo vai dar para ela, né? Eu acho que isso que é bacana, do jeito que você colocou mesmo, né? Dizer a importância, olha, o pai sabe da importância para você desse videogame no momento, mas o pai não está com condições de comprar, mas o pai, assim que der, vai comprar para você, porque você merece. Exatamente. Né? Eu acho que aí é bacana. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Tratar criança como criança ou tem coisas que podem explicar sem muitas firulas? Quem pergunta é Giovana, perdão, Cavalcante de Blumenau, Santa Catarina. A gente precisa tratar crianças como crianças, que significa que eu vou compreender o desenvolvimento dela. Então, eu não falo com uma criança de 9 anos igual eu falo com uma criança de 2. Sim. Porque a compreensão é diferente. Quanto menor a criança, eu uso menos palavras. Mas eu não preciso esconder e mentir. Eu preciso encontrar maneiras em que eu vou falando e vendo o que ela compreendeu daquilo. Sem dar muitas instruções ao mesmo tempo, fazer um diálogo longo. Porque até a gente adulto cansa, né? Quando um discurso é muito grande, a gente distrai e perde a atenção. Com a criança é a mesma coisa. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Filho de 8 anos parece que só escuta o que quer. Quando peço para fazer as coisas, finge que não ouve. Como melhorar isso? Quem pergunta é Joseane, de Bauru, São Paulo. Primeira coisa, conexão. Lembra do exemplo que eu dei aqui hoje do desenho? Se conecta com os interesses dele, tenta dar mais sim do que não, atender mais os desejos da criança, porque a gente é muito adultocêntrico. A gente sempre está atrás das nossas necessidades e a criança que se adapte. Quando a gente começa a enxergar as necessidades dela e atender mais o que ela quer, a tendência é ter mais colaboração quando a gente precisa. Mas tem adultos também que se fazem de moco, né, de surdo, né, que às vezes você fala com eles e ele pega e sai andando fingindo que não ouve nada, só ouve aquilo que ele quer. Não é um comportamento que também já vem desde a infância, que ele é repetitivo? Porque se a pessoa chegou na melhor idade e está fazendo isso, é sinal de que realmente isso é reprodução. Pode vir, sim, da infância, mas aí a gente também precisa aprender a habilidade de comunicação com adultos. Sim. Porque muitas vezes o adulto ele é uma criança ferida ali de alguma maneira, que ninguém escutou ele na infância. Então ele também não tem essa habilidade de escutar os outros quando vira adulto. E aí como que faz? Porque a vida não é assim bonita como você está contando pra gente. A vida não vai querer ensinar para o outro aquilo que ao longo de uma vida inteira ele não aprendeu, né? Porque assim, por exemplo, todos nós temos desafios diários, né? De busca, de crescimento. E tudo isso faz com que a gente amadureça. E falar de crianças é importante, principalmente no nosso programa, porque quando a gente recebe as psicólogas também, a gente vê que tudo que a gente tem de problema vem de infância. Tudo, né? O jeito de eu falar, o jeito de eu ser, o jeito que o colega de trabalho é com a gente e assim por diante, tudo vem do colo uterino. Essa que é a verdade. Então, quando a gente vai percebendo isso, que a gente pode se reprogramar na vida, quando é adulto, isso é bacana. Mas quando a gente é pequeno, a gente pode pensar assim. Aliás, quando a gente tem um filho pequeno ou é pai de uma criança, seja ela até adotiva, a gente pode poder dizer para ela assim, olha, o pai quer acertar com você. Né? Eu acho que assim, eu não quero que você fique chateado comigo, que você fique magoado comigo. Eu acho que quando você tem esse tipo de conversa mais sensível, mais humana, você faz com que a criança, ela realmente se sinta amada, prestigiada, afagada, né? Eu acho que isso que falta para as relações hoje em dia. Eu acho que quando a gente traz essa questão, até inclusive dos adultos, primeira coisa é a gente parar de achar que os outros têm que adivinhar o que a gente quer. Sim. Né? E nos relacionamentos isso é muito comum. A gente fica emburrado, faz cara feia, achando que o outro vai adivinhar por que eu tô com cara feia, porque ele não deixou de fazer tal coisa. E a gente precisa falar sobre a nossa necessidade também. Que é a comunicação assertiva que a gente está pregando, que já vem desde criança. Exatamente. É. Mas a gente pode aprender depois de velho. Com certeza. Arará. Bom, eu quero deixar aqui o contato da Vivian Cirineu, que é educadora parental, está sempre em nossos programas às terças-feiras, trazendo no quadro Levados da Breca informações para que você possa se relacionar de uma maneira bem harmônica com os seus filhos, com aqueles que você ama.
Isso é tão importante para nós, porque o mundo só começa a mudar quando a gente começa a mudar dentro da casa da gente. E a casa da gente é aqui dentro, quando a gente começa a fazer tudo diferente. E para você poder fazer uma aula com ela, fazer um treinamento com ela, online, de qualquer lugar do Brasil, basta você acessar Vivi Cirineu. Vivi Cirineu lá no Instagram. Vivi Cirineu. E você que tem uma escola particular, quer de verdade fazer um treinamento com os professores, porque muitos pedagogos precisam também fazer treinamentos, né? A gente tem que viver em busca de reciclar-se para muitas outras coisas. Você pode também procurar a Vivi Cirineu. Vivi Cirineu lá no Instagram, não é isso? É isso E mesmo. tem recortes de participações dela no nosso programa, em lives que ela faz periodicamente. Então, informação você tem aqui no Dito e Feito e com a Vivi Cirineu nas redes sociais dela. Perfeito. Um último recado. Sim. No dia 25 de abril, eu vou dar uma masterclass, uma aula gratuita para profissionais de saúde que atendem crianças. Uau! Porque eu já dei vários treinamentos. Obrigada, a imagem. Eu já dei vários treinamentos para equipes de hospitais, porque a gente precisa de um atendimento mais empático, precisa de um profissional que olhe para a criança. E nesse treinamento vai ser uma masterclass gratuita, precisa se inscrever através do link que está na minha bio, para quem é médico que atende criança, enfermeiro, odontopediatra, fisioterapeuta, qualquer área da saúde. Lá a gente vai aprender mais ferramentas e habilidades de comunicação. Que maravilha, então participe. Vivi Cirineu, já faz a sua inscrição lá na bio dela e você já garante a sua vaga gratuita. Obrigado, Vivi. Uma boa semana, boa Páscoa e até terça-feira. Obrigada. Até. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.